Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy e esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, ó, Godoy1x, que te dá 200% de bônus no seu valor depositado. Link, descrição do vídeo, comentário fixado, acesse o nosso link, baixa o XBet na hora que for realizar o seu depósito, aí você preenche com o nosso cupom Godoy1x para você pegar esses 200% de bônus de retorno. Palpite vencedor: Atlético Mineiro e Flamengo, Criciúma e Cruzeiro, Vasco e Fortaleza, Atlético Paranaense e São Paulo. Aproveite tudo aí na 1xBet, rodada hoje do Campeonato Brasileiro. Fechado? Galera, vamos lá. Vamos falar desse jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo joga pela primeira vez na Arena MRV, né, nesse novo estádio do Atlético. É um jogo que o Flamengo tem desfalques importantes e que o Atlético também tem desfalques importantes. Vamos passar pelas escalações, né, as prováveis escalações de ambos os times. O momento do Flamengo ele é infinitamente superior ao do Atlético Mineiro, nem se compara. O Atlético não tá num bom momento, mas claro, tem muito potencial nessa temporada e aquilo, né, vai buscar a sua reação. O Flamengo tem alguns... É inevitável, né? A gente não gosta, chateia, mas é inevitável. Faz parte do futebol, faz parte de qualquer esporte de alto desempenho. Sobre desgaste, né, físico desses atletas, e aí já torna algumas dúvidas, né? Falava-se até que o Gerson e o Pedro, ambos, poderiam estar fora, e aí depois só o Gerson, depois só o Pedro. O Gerson e o Pedro não treinaram integralmente, fizeram um trabalho parcial junto com os companheiros, e com isso o Tite estava... Parece que aí agora é só o Pedro, que os exames já detectaram que o Pedro não tem condição de jogar, enfim. É para se lamentar, mas não tem o que se fazer, né? É inevitável vindo nessa sequência, então tudo indica, né? O Pedro não vai participar do jogo, né? Entra ali numa parte, aí joga só o segundo tempo, aí tem que ver quantos minutos, vai precisar fazer só dosagem, tá vindo aí numa sequência, assim como, por exemplo, o Gerson, né? O Gerson até tá na escalação, na provável escalação, que eu até vou passar aqui para vocês, mas é outro, né? Que se tiver ali uma condição de lesão, porque não adianta. A análise ela tem que ser fria. Não adianta jogar contra o Atlético Mineiro e não jogar contra o Cuiabá, não jogar contra o Fortaleza, ficar fora já meia boca para o Internacional, não adianta. Os mesmos pontos que um vale para o outro também. Tem que conquistar pontos. Não adianta, vence o Atlético Mineiro, perde para o Cuiabá em casa, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Depois você vai jogar contra o Atlético Mineiro, vai jogar contra eles em casa. Então, infelizmente, a conta tem que ser fria, tem que ser muito fria para se vencer um campeonato brasileiro, e aí não adianta. Então, se não tem condição e é fim de papo, né? Vamos para a primeira provável escalação do Atlético, e aí a gente passa para a provável escalação do Flamengo. O Atlético, galera, eu tava dando uma olhada, o Atlético teve algumas dificuldades jogando em casa, né? Teve aquela derrota pro Palmeiras, mas aí tem um agravante daquela expulsão do Hulk no início do jogo, isso pode condicionar para o jogo desenvolvido de uma outra forma, apesar daquele momento, estava acompanhando o jogo, o Palmeiras já era melhor na partida. Mas mesmo assim, né, foi para um outro caminho que fica difícil de se analisar. Porém, o Atlético empatou contra o Bahia, empatou contra o Fortaleza e empatou contra o Atlético Goianiense, que, né, consideravelmente tem menos qualidade. Empatou com esses times em casa, então estava tendo uma certa dificuldade de conseguir abrir espaço em defesas que estavam bem curtinhas. O Fortaleza jogou bem curtinho contra o Atlético Goianiense também jogou bem curtinho. E o caso do Bahia é mais ter um pouquinho mais a posse. Então, se o Flamengo conseguir diminuir e ter a posse, é o melhor dos mundos, né? Vamos começar aqui pela escalação do Atlético. O Atlético vai a campo, então, com o goleiro Matheus Mendes, não tem, né? O Ederson é desfalque. Mariano, Igor Rabelo, Bruno Fux e Rômulo. Não tem o Guilherme Arana. O Guilherme Arana está na seleção brasileira. É um desfalque muito importante para o Atlético Mineiro. Desde a saída do Guilherme Arana para a seleção brasileira, o Atlético está sofrendo demais. O Arana é um dos principais jogadores desse time. Quando a gente fala sobre desenvolvimento do jogo pelo lado esquerdo, ultrapassagem, ele é um lateral com muita intimidade, né, de construção, de muita habilidade. Ele é uma peça fundamental. Então, desde a saída do Arana para a seleção brasileira, o Atlético vai encontrando dificuldades. E que implica diretamente no Scarpa, que é o próximo nome que eu vou falar aqui, pois o Scarpa, quando tem um Guilherme Arana, ele atua mais aberto pelo lado direito. Então fica praticamente um Scarpa como como um ala pelo lado direito, e o Arana tendo toda a liberdade para ser um ala pelo lado esquerdo.
agora com a ausência do Arana, o Scarpa tá caindo também pelo lado esquerdo. Então já desmontou bastante, né? Meio de campo tem ali o Batalha, Palácios, Igor Gomes e Gustavo Scarpa. O Atlético não tem o Zaratio, tá fora do jogo, e não tem o Alan Franco. Ele tá com a sua seleção da Copa América, né? Tá ali com a Venezuela. São os problemas do Atlético de convocação. A dupla de ataque, sim. A dupla de ataque é muito forte, né? Paulinho e Hulk, ambos aí escalados nessa provável escalação, certamente vão enfrentar o Flamengo. Vamos agora para o time do Flamengo. O Flamengo vai a campo com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Pô, vamos torcer para o Ayrton Lucas volte a fazer um bom jogo, né? O Ayrton Lucas está devendo. Quando a gente fala aí, por exemplo, desses 4 jogadores da linha defensiva, o Ayrton Lucas, o cara tá com dificuldades, né, para fazer bom jogo. Não sei se também é aquilo, se não tá mais 100% há muito tempo, a gente não sabe, desde o retorno da lesão e aí tá tendo que jogar, enfim. Mas tá abaixo, né, Ayrton Lucas. Meio de campo. Pulgar, Alan e Gerson. Um meio de campo que dá para se ter mais controle, né? Um meio de campo que dá para ter posse de bola. Um meio de campo que dá para trocar passe. Dá para trocar mais passe com o meio de campo da seleção brasileira, que né, ela é alérgica a trocar passe, né? Putz, não estamos aqui para falar de seleção brasileira, mas não. Eu já falei nas outras redes, mas nossa senhora, né? Pulgar, Alan e Gerson. Pulgar, então, retornando, né? Tá retornando aí pro Flamengo. Luiz Araújo, Bruno Henrique e o Carlinhos, né? Que agora esse reserva imediato, o Gabigol nessas negociações, o Gabigol já carta fora do baralho, então é o Carlinhos ali como esse homem de referência, Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Luiz Araújo ali pelo lado direito e essa trinca de meio campo. O Hulk chutou o balde e falou no último jogo do Atlético que há muita conexão direta. O que está acontecendo? Esse time do Atlético ele tá tendo dificuldade porque o Arana, como eu falei, que é uma peça importante, ele também é um condutor, é ele que conecta o sistema defensivo com um ataque. O Atlético sai muito pelo lado dele e ele, por ser um cara, né, com essa intimidade até para ir conduzindo, né, e driblando e avançando, ele que vai fazendo essa conexão. Sem o Arana, o Atlético está tendo muita dificuldade para conectar o ataque e aí com isso está tendo muita bola longa. E o Hulk até falou. O Hulk falou, não foi uma análise de ninguém e tal. O próprio atleta falou, o Hulk falou que o Atlético está com excesso de bola longa. E aí com isso é o seguinte, se o Atlético continua com esse ritmo de muita bola longa, com essa dificuldade, e o Flamengo vence essa primeira bola, essa disputa da primeira bola longa, a segunda cai no meio de campo, normalmente. E o Flamengo tendo um meio de campo dominador, com Alan, Pulgar e Gerson, que é um meio de campo que gosta de ter a bola, que retém a bola e teoricamente tem qualidade para troca de passes, você já começa a dominar o Atlético. O que aconteceu com o Bahia, que tem por característica o meio de campo, né, para ter um pouquinho mais a bola. É um bom caminho. Você empobrece o Atlético, porque é muita bola longa, então tu ganha esses duelos aéreos, e quando sobra para você, você volta a ter o ritmo de jogo. É um caminho, sem dúvida nenhuma. É um jogo difícil? Evidente que é um jogo difícil. Quando você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, tem lá o jogo Atlético Mineiro fora, é um jogo difícil, mas é um jogo possível. E o Atlético tá com dificuldades. Então o Flamengo pode aproveitar. Quem é o líder do campeonato é o Flamengo. Vamos ver a condição física. Eu acho que a condição física ela acaba sendo primordial e ela vai ditar a competitividade, ou falta de competitividade, por que não também, do Flamengo ao longo da partida. Acabou o jogo, conecta aqui no canal que a gente vai fazer o nosso pós-jogo, vamos falar sobre essa partida, vamos analisar juntos e fazer uma resenha sobre esse jogo do Flamengo. É a 7ª batalha, né? Tá acabando a Copa América, daqui a pouco a galera volta, o grupo vai estar cheio, estamos na 7ª batalha. Um grande abraço a todos vocês, se cuidem, até logo mais então, bom jogo, tamo junto, valeu!